E começamos nossa gravação. Mais uma vivência. Sejam bem-vindos todos. Um pouquinho de paciência nesse início que o pessoal vai entrando. E, bom, vamos começar então. Nós somos o Coletivo Iabás Axé, eu sou a Bruna, uma integrante do coletivo. E hoje o nosso tema do coletivo é Orixá, Odudua e o mito da criação. Bom, eu vou fazer uma introdução rápida. O nosso coletivo é um coletivo de arte, de cultura. A Beth acabou de perguntar, né, se nós somos do Candomblé. Não, Beth, a gente não somos um coletivo religioso. Isso quer dizer que a gente é um coletivo de arte, de cultura, e a gente está aberto para qualquer pessoa de qualquer religião, e inclusive as religiões todas de matriz africana, né, as religiões de diáspora. Então, qualquer religião que fale de orixá, que tenha orixá na sua temática, é super bem-vinda, né? Como qualquer outra, né? Aqui a gente não é um coletivo de religião. A gente está aqui para estudar orixá. Isso é uma coisa um pouco complicada na cabeça da gente, né? Porque a gente conhece os mitos dos orixás através da religiosidade, né? Aqui no Brasil, né? Então, isso, para a gente entender um pouco, isso às vezes fica um pouco confuso, né? Poxa, como é que eu vou estudar orixá sem estudar religião, né? Mas isso é tão possível que existem várias religiões diferentes que falam dos mesmos mitos, né? Então, você tem aí o Candomblé, que tem várias nações diferentes, a gente tem o Batuque, a gente tem a Umbanda, que de certa forma também traz os orixás, né? A gente tem... O que mais a gente tem, Ricardo? Tem bastante. Mas basicamente são as mais conhecidas, né? São essas. Tradicional, religião iorubá, né? O Ifá. Isso. O culto aos orixás, né? Mas aí a gente já não é uma religião de diáspora, né? Ifá e culto aos orixás é uma religião originária da África, né? Mas a gente tem religiões de diáspora, muitas, né? Boa noite, Elis! Discordo. Já que o Ifá se estabeleceu em Cuba, acho que é uma religião de diáspora. Pode não ser diáspora brasileira, para o Brasil, né? Em Cuba ele é chamado de santeria, né? O Ifá. Também. É tratado como santeria aqui. Na realidade, o Ifá ele é tratado mais como filosofia de vida. Isso. Né? Então, são filosofias de vida. Eu conheço algumas pessoas iniciadas em Ifá. Dizem que quem é iniciado em Ifá tem que abdicar de algumas coisas, principalmente do Candomblé. Não. Eu também discordo disso aí também. O Ifá cubano, não. Inclusive, dentro do Candomblé existem várias vertentes, né? Que a gente chama de nação, e exato, qualquer pessoa pode ser de Ifá. Eu sou Ialorixá e sou de Ifá. Sim, não, concordo. A gente tem algumas restrições dado ao Odu, né? Dado ao nosso destino, mas não de estar em outra religião. Bom, gente, entrou mais uma pessoa, e aí, seja bem-vinda. Bom, continuando, então a gente traz o orixá independente da religiosidade, justamente por conta disso, porque a gente é um coletivo aberto com pessoas de diferentes matrizes religiosas, né? E a gente não está aqui para estudar religião, porque como você mesmo falou, cada um sabe da sua religião, né? A gente estuda a nossa religião. Eu estudo a minha religião, o Ricardo estuda a dele, a Dinha estuda a dela, e a gente sabe da nossa religião. A gente não está aqui para falar das religiões, a gente está aqui para falar do orixá como mito, porque antes de nascer a religião, nasceu o mito, e depois nasceu a religião.
Então, isso é muito importante da gente acentuar. Ni, por favor, faça mais um complemento para eu tomar uma aguinha. Não, na verdade, o que eu estava me preparando era bem isso mesmo. A gente aqui, né, nessa educação ocidental e eurocêntrica que a gente teve, que também é a nossa construção, a gente tem um entendimento muito claro, por exemplo, dos mitos gregos e dos mitos romanos, né? É uma situação muito tranquila da gente compreender. Como sendo histórias, como sendo mitos, como sendo símbolos, e como símbolos e como mitologia, trazendo valores que são civilizatórios. Quando esbarra na cultura de matriz africana, há sempre uma ligação do mito com a religião e com a crença. Né? Isso, aqui no Brasil, aconteceu com as diásporas. É muito importante que a gente entenda, que a gente compreenda que o que a gente vai estar trabalhando aqui é anterior a isso. É o que eu estava falando com o Jane, né? É anterior a essa história da criação de crença. A crença, ela se cria e a religião, ela se constitui ali pela Idade Média. Passamos ali pelo primitivo, pela Mesopotâmia, pela Antiguidade Clássica, e aí cai a religião. Só que antes disso, existia um universo mitológico, né, e simbólico que se constituiu, e é disso que a gente está trazendo. Né? Então, porque é muito legal, assim, é muito tranquilo a gente entender, por exemplo, Thor. O mito Thor, a deusa Ísis, né? Cara, a gente está falando de Ansan e Xangô, respectivamente, né? Simbolicamente falando. Só que o mito vem antes. O mito vem antes dessa construção europeia. Então, eu acho que é bem importante a gente começar a vivência de hoje aberta a esse tipo de conhecimento, abertos a esse tipo de fundamento, né? Não é uma questão, a gente quer deixar bem claro, assim, que, né, eu e Bruna, a gente conversa muito, não é uma questão de verdades absolutas, ou de concordância ou discordância, sabe? Efetivamente, nós aqui das Iabás, nós não estamos aqui para isso, né? É para gerar concordâncias e discordâncias, porque são proposições dicotômicas, e a gente não está, isso realmente não nos interessa. A gente está aqui para promover conteúdos, para promover fundamentos que são provindos de um estudo nosso e que a gente quer compartilhar. Eu acho que a ideia é essa, né? É o compartilhamento e é o diálogo, né? Que é isso que para a gente é o que a gente realmente faz transformações. A gente espera realmente que a gente saia das discussões dicotômicas de verdade, mentira, bem, mal, certo, errado, não é religião ou crença, é isso ou aquilo, e que a gente realmente mergulhe, né, nessa trajetória de promover conhecimentos e de nos proporcionar vermos e sentirmos e entendermos coisas novas que a gente não sabe, né? Eu acho que é uma boa introdução essa fala para a nossa vivência, porque a gente quer isso, né? E nós estamos aqui para isso. É isso, Bruno, acho que pode tocar. Axé! Ana Paula chegou! Oi, Oi, nega! Seja bem-vinda, Clarinha! Oi, boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, Ana! Boa noite, Ana. Que legal, tá todo mundo aqui. Que sala bonita! Gente, hoje os nossos estudos, eles são um pouco diferentes assim do que a gente está acostumado, porque a gente vai estudar um orixá que é um orixá muito pouco conhecido, né? Dentro da cultura popular, assim, que eu posso dizer, popular africana, assim, no Brasil, e quase não está presente nas religiões afro-brasileiras, né? Que é o orixá Odudua. A gente resolveu trazer esse orixá porque a gente resolveu falar do mito da criação hoje, que a gente achou que seria uma temática legal para a gente compreender um pouco melhor a mitologia iorubá, né? Porque o mito da criação, trazido por Odudua, ele é parte fundamental da cultura iorubá.
O orixá Oduduwa é uma parte fundamental da cultura iorubá, né? Então, como a gente nunca tinha trazido esse orixá para a vivência, a gente resolveu trazê-lo hoje. E eu espero que seja uma experiência maravilhosa para vocês. Como é para a gente quando a gente está organizando os materiais de estudo. Mais uma pessoa chegando. É o Evandro. Oi, Evandro. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Quando a gente está organizando os materiais, né, para compartilhar com vocês de estudo, é sempre uma experiência muito bacana. Então, eu espero que vocês gostem bastante. Bom, para quem conhece o nosso trabalho aqui na Vivência, a gente tem esse nome, né, no coletivo, né? Nós somos um coletivo que se chama Vivência Iabás. A gente se chama Vivência porque a gente realmente experiencia uma vivência no mito, no orixá, de uma forma imagética, criativa, sensível, para a gente conseguir compreender esse mito africano numa concepção mais ampla. Por quê? Porque a gente é um coletivo de arte, um coletivo de cultura. Para a gente fazer arte, a gente precisa ter essa visão, essa compreensão, essa forma da nossa temática mais ampla possível para a gente poder construir, né, essa arte. Tanto no nosso corpo, quanto na música, né, quanto nas nossas concepções artísticas. Então, a gente faz a vivência no orixá para a gente poder, a partir dessa vivência, criar com o coletivo essa experiência artística dentro do mito africano, que são os orixás. Então, eu comecei, há algum tempo atrás, eu precisava de ferramentas para poder criar junto com o coletivo. E dentro dessas ferramentas de criação coletiva, eu criei uma imersão que eu faço junto com as pessoas do coletivo para passar uma perspectiva um pouco diferente, sensitiva, imagética do orixá, e tornar essa experiência de estudo, de conhecimento, de concepção desse mito mais legal, mais divertida, mais colorida, mais atrativa. Porque uma das coisas que eu aprendi com a cultura iorubá, com os africanos, é isso, é que quando a gente trata de alguma coisa, a gente trata dela de uma forma completa, né? A gente trata através da oralidade, da imaginação, da cor, da música, do corpo, da dança, do cheiro, né? A cultura africana é uma cultura plural, né? Ela traz essa pluralidade de sentidos, de imaginação, de formas que traz uma concepção nova, né, para nós ocidentais que estamos acostumados, né, a aprender as coisas de um jeito. Eu ofereço aqui para vocês uma imersão, então, que é uma forma diferente da gente ter um primeiro contato com o mito. E aí, depois da imersão, eu vou abrir um texto aqui com vocês, tá? Que é uma compilação de alguns estudos, uma coisa rápida, não é nada muito longo hoje, para a gente compreender o mito de uma forma mais como é que eu posso dizer? Menos imagética e mais factual, né? Assim, de quem é o mito. E depois a gente vai entrar nos itãs da criação.
Então, bom, vamos lá. A imersão, gente, não precisa fazer nada muito complicado, não. Eu fiz na vivência passada, eu fiz a minha primeira imersão online. Foi bem divertido. Então, eu estou na minha segunda imersão online, porque eu estou acostumada a fazer imersão ao vivo, quando eu posso ver as pessoas, tocar nas pessoas, né? Sentir a energia das pessoas. Mas vamos lá. Eu quero que vocês se sentem, relaxem, sentem numa posição boa, gostosa, que vocês consigam ficar confortáveis e respirar. Dá um espaço aqui dentro do corpo de vocês. Fechar os olhos, mergulhar para dentro de vocês um pouquinho. Inspira fundo, traz o ar pelo nariz, enche o tronco de ar, enche o corpo de ar. Leva ar para a cabeça, leva ar para os braços, leva ar para as pernas, para as mãos, para os pés, para os dedos. Sente o corpo de vocês inflar de ar. Eu quero que vocês mergulhem nessa escuridão que vocês, dentro de vocês. E dentro dessa escuridão, eu quero que vocês vejam uma folha em branco. Essa folha em branco, a gente vai pintar um ponto. Um ponto numa folha em branco. Um ponto que pode ser um nó ou um ponto. A partir desse nó, surgem duas linhas que te levam para mais 2 pontos, outros 2 nós. Esses outros 2 nós são teus pais. Eu quero que vocês visualizem o pai e a mãe de vocês, sejam quem for. A partir desses pontos, desses 2 novos pontos, vocês vão criar mais linhas. Linhas em direção aos pais dos seus pais, formando mais 4 pontos. Inspira, solta o ar, vai formando esse desenho na sua cabeça. A partir dos nós dos seus avós, outras linhas se formam, encontrando mais pontos, mais nós, que são os seus bisavós. É o desenho de uma árvore que cresce para cima e para os lados, se ramificando em linhas e pontos, que são os seus elementos formadores. Continuem crescendo. Esse desenho, ele continua crescendo. Os pontos, eles continuam se formando e linhas a partir desses pontos, criando novos pontos, que são a sua teia ancestral. Seus bisavós, seus tataravós, todos esses pontos se ramificando em linhas a partir de um lugar, que é aquele primeiro ponto que vocês desenharam na folha em branco. Eu quero que vocês parem agora de fazer pontos e linhas e olhem esse desenho a partir de uma perspectiva. Olhem de longe. Visualizem esse desenho, essa árvore que vocês criaram. E eu quero que vocês olhem
todos esses pontos que estão no papel e percebam que o primeiro ponto, lá embaixo, ele está presente em todos os pontos criados a partir dele. Todos os pontos desse papel, eles têm uma parte de você. E você tem uma parte de todos esses pontos do papel. Você é o primeiro ponto. Agora, nessa perspectiva, eu quero que vocês busquem um ponto bem distante desse primeiro ponto que vocês desenharam, do primeiro nó. Eu quero que vocês subam essa árvore ancestral e busquem um nó lá em cima, no alto, no topo da árvore. Vamos buscar um ponto longe, bem distante do ponto inicial. Eu quero que vocês se vejam nesse ponto que vocês escolheram e vocês mergulhem nesse ponto. Mergulhem. Mergulhem nesse ponto, nesse nó que vocês criaram e se vejam dentro de um corpo. Esse corpo, ele surge e vocês olham para os pés de vocês. Não importa se são pés de homem, se são pés de mulher, não importa a cor do pé, não importa o tamanho do pé, é um pé. E vocês olham aquele pé descalço em cima da terra. E esses pés, eles começam a buscar a terra e a mexer a terra, e eu quero que vocês pisem na terra, esfreguem a terra, olhem esses pés esfregando e amaciando a terra, pisando na terra, sentindo a terra. Esfreguem um pé no outro. Sintam a terra por entre os dedos dos pés. E comecem a perceber como essa terra ela é fofa, como essa terra ela é úmida, essa terra ela é fértil. Uma terra bonita assim, viva assim, vigorosa assim, ela é fértil. E vocês sentem que essa terra é uma terra que vinga, uma terra que qualquer coisa que eu plantar nessa terra vai dar. Agora, vocês começam a buscar um horizonte. A partir da terra, vocês começam a olhar para frente. Eu quero que vocês olhem em volta desse lugar onde vocês estão. E esse lugar é um lugar lindo, porque essa terra é linda. É um lugar perfeito. Vocês olham em volta e é um lugar perfeito para vocês construírem uma casa, para vocês fazerem um seu lar. Eu quero que vocês percebam e ouçam as águas doces que correm perto. Quem estiver no alto de uma montanha, olhe longe. Quem estiver perto do mar, veja o mar. Quem estiver na planície, olhe tudo à sua volta. Olhe esse lugar que vocês encontraram aí dentro de vocês. Sintam que esse pedaço de terra que vocês estão é um pedaço de terra que te dá uma perspectiva de futuro. Se imagina nesse lugar, construindo a sua casa, criando
as suas coisas aí, seus animais, plantando, uma perspectiva de futuro. É uma terra tão bonita que ela te impulsiona. Ela te impulsiona a criar alicerces, a construir, a desenvolver, a evoluir, a prosperar. Essa terra que vocês estão é Odudua. Desçam com a mão ao solo, peguem esse punhado de terra que vocês amaciaram com os pés e comecem a passar em vocês. Sintam na mão de vocês, passem no braço de vocês, esfrega no braço essa terra, pode esfregar mesmo. Passa no rosto, passa na cabeça, passa essa terra pelo teu corpo, toma um banho de terra, se camufla de terra, se banha de terra. Essa terra que vocês estão, a partir desse lugar, dessa terra, aquela árvore que vocês criaram lá no início, ela nasce a partir de vocês. Esse ser sujo de terra, esse tronco de terra, vai gerando essa árvore. Tragam aquele desenho da árvore a partir dessa pessoa que está ali, nesse lugar maravilhoso, nesse lugar fértil, nesse lugar produtivo, nesse lugar de prosperidade. Essa árvore, essa pessoa se fundem em uma coisa só. E todas aquelas ligações que foram feitas entre os pontos, os nós, as linhas e as continuações são os galhos das árvores e as folhas. E cada uma dessas folhas são seus ancestrais, que nasceram a partir desse encontro, dessa pessoa com essa terra que propiciou gerar a vida, multiplicar a vida, gerar ancestrais, vê-los crescer, evoluir, viver, para você voltar agora para o seu corpo, aonde você está agora, nesse exato momento. Inspira fundo, solta o ar. Axé! Sejam bem-vindos, Odudua! Axé. Muito bom. Muito legal, muito forte. Muito bom. Nós vamos ser pioneiras em imersões via online. Escutem isso, vocês vão ouvir muito falar das Iabás. Axé. Axé. Bom, vamos lá. Gente, todo mundo tá vendo o texto? Sim. Sim. Legal. Opa, sumiu. Sumiu. Voltou? Deu? Aham. Tá. Voltou. Bom, gente, falar de Odudua não é fácil, né? Porque é um mito que ele é bastante complexo quando a gente percebe que ele é um mito civilizatório e ele é um mito, ele é um orixá, né? E como a gente conversa muito aqui na vivência, né? Os orixás, eles são todos os orixás são muito complexos, né? A gente pode passar uma vida falando de um orixá que a gente não vai falar o suficiente dele, né? Sempre vai ter alguma coisa nova. Então, a gente tenta trazer para esse grupo uma perspectiva, né?
um contato, assim, uma primeira forma. E o restante da forma desse mito, desse orixá, você vai criando através da sua vivência, dos seus estudos, né? Então vamos lá. Eu fiz esse texto para a gente compreender algumas coisas que eu acho que são interessantes em relação ao Odudua. Bom, Odudua foi um rei Yorubá. Oni Ileifá, o rei de Ifé. Quer dizer, Oni Ileifé, o rei de Ifé. Ele foi o responsável por unir Ifé, onde antes haviam vários vilarejos independentes. Odudua criou uma organização civilizatória, se tornando ancestral venerável pelo seu grande feito. Até hoje é homenageado na Nigéria como o guerreiro que uniu e fortaleceu a cultura e o povo iorubá. Quando você chega em Abeokuta, por exemplo, tem uma estátua gigantesca de Odudua, tá? Então Odudua é um mito realmente venerável da África até hoje, venerável até os dias de hoje, né? Como um mito ancestral. Os iorubás vivem principalmente no sudoeste da Nigéria, sudeste de Benin e em menor região e nas regiões do centro-sul do Togo. Bom, Odudua é o patriarca mítico do povo iorubá. O que acontece? A África ela é formada por diferentes etnias, diversas etnias diferentes, né? Quando a gente fala do povo iorubá, a gente fala de uma das etnias, mas existem muitas outras, inclusive muitas outras que também cultuam orixá e também tratam de orixá. Quando a gente criou esse coletivo, a gente precisava ter uma direção, né, para não virar aquele samba da crioula doida, né? A gente precisava ter uma direção nos nossos estudos e na nossa concepção mitológica. Então a gente escolheu o povo iorubá, né, a cultura iorubá, que é também conhecida como povo Nagô, né, para a gente trazer esse conhecimento e esse estudo para vocês. Então vamos lá. Também chamado de Odua ou Odudua, nome que significa o grandioso que criou a existência. Segundo a narrativa mítica, ele e seu séquito de desbravadores teriam sido sobreviventes de um dilúvio. Daí serem chamados pelos antigos de Oié, os que foram salvos. Narrativas orais concordam ao afirmar que Odudua e seus seguidores estabeleceram-se em Ile-Ifé, tornando-se ele o primeiro Oni, rei de Ile-Ifé, cidade considerada a pátria espiritual dos iorubás, e local onde teria ocorrido a criação do mundo. Mesmo sendo impossível precisar com exatidão a sua origem ou separar seus feitos míticos dos reais, né? Já que Odudua ele existiu como um rei na África, né? Todas as tradições iorubás o apontam como o grande patriarca desse povo. Os reis locais que governam subgrupos consideram a si mesmos como seus descendentes diretos e por si só constitui legitima a razão de ser de sua realeza, mantida através de um sistema de sucessão imutável há vários séculos, né? Ali ainda existem reis, né, naquela região, apesar deles terem todo um sistema político, essa parte da cultura, ela continua lá na África, né? É lógico que os reis, eles estabelecem outro tipo de poder, né?
Mas eles ainda existem lá e eles são honrados e fazem parte de toda a cultura local, né? E tem poder ali também, é um sistema onde eles ainda exercem um poder, né? Lógico que tudo, como é que eu posso dizer? Eu acho que já muito melhor organizado, né? Dentro de um sistema político, os reis eles entendem o seu papel, né? Hoje, nos tempos atuais. Esse povo encontra sua procedência primitiva em um núcleo aborígene ancestral, né? Nós já falamos sobre isso aqui também, né? A cultura iorubá, ela é tida como uma cultura aborígene, né? Por ser uma cultura muito ancestral, né? Posicionado em torno da cidade de Fé, antes de ser subjugado pelo guerreiro Odudua, considerado o criador dessa civilização, e por seus seguidores. Seus descendentes estruturaram as distintas dinastias que se fixaram nesse espaço geográfico entre os anos 600 e 900. Supõe-se que eles eram originários do Alto Nilo, né? Não se sabe, não se tem comprovação sobre isso, tá? É só uma suposição. De qualquer forma, o que a gente percebe, né, do mito do rei Odudua, que chegou, né, para fazer essa junção ali daquele, porque as pessoas ali viviam diversos vilarejos, né? E Odudua chegou unificando tudo, né? E ali onde ele tinha poder, onde ele conseguiu, ele unificou, e onde ele não alcançava, ele mandou os seus descendentes, que também criaram, né, essa rede em torno dele, de Odudua. Então foi onde ele conseguiu criar uma unidade ali naquela região, que de diversas etnias diferentes ele conseguiu manter a etnia Iorubá, e tanto que ela está viva até os dias atuais, né? Bom, os povos africanos se apoiam integralmente no poder da oralidade, isso a gente já sabe, né? A qual, no caso das tradições iorubás, se mantém ao longo dos séculos no interior dos poemas sagrados de Ifá, de onde esse povo extrai a base fundamental para preservar seu legado, mesmo distante do lar, nas Américas, especialmente no Brasil e em Cuba, né? A palavra oral, ela tem um peso sagrado, pois ela traz em si o mistério do culto àquilo que se encontra em uma dimensão invisível ao olhar humano. Mais que isso, ela é o tecido estrutural que molda cada esfera da vivência dos povos africanos, particularmente a dos iorubás. É ela que permite a uma geração transmitir sua herança ancestral a que lhe sucede, preservando assim sua cultura original. O caráter consagrado da palavra lhe confere o dom de criar cenários, pois ela abriga um universo mítico. Seus mestres têm a responsabilidade de estabelecer vínculos de conexão entre as entidades divinas e os ancestrais e os futuros iorubás, disponibilizando o legado cultural dessa civilização. Os versos sagrados de Ifá constituem um meio essencial para se entender o cosmos, a cultura, a religiosidade, a educação, a poética, a dança, o legado musical, a estrutura político-social, as interações sociais, a configuração do perímetro urbano, o meio ambiente, a relação com os ancestrais e a ciência praticada pelos iorubás. Então aqui a gente mostra, né, como a cultura iorubá ela é uma coisa ampla, né?
e ela transcende a mitologia no seu aspecto religioso. Ela traz, né, ela faz o contrário, ela traz a mitologia para todos os seus aspectos civilizatórios, e é isso que é uma das coisas mais fantásticas que a gente vai encontrar dentro da cultura iorubá. Dentre os elementos presentes nessa obra-prima da oralidade iorubá estão os orikis, que são as evocações, os orim, que são os cantos, o orim exá, que são as cantigas em louvor aos ancestrais masculinos, orim efé, canções dirigidas a ancestrais femininos, as adurás, que são orações, os ibás, saudações. Nos poemas maiores, os iremode, os ijala, estão preservados os elementos mais significativos da trajetória mitológica desse povo. Mas em outro momento voltamos a destrinchar melhor a cultura iorubá para sua compreensão dentro da nossa linha de estudos e fundamentos. Trazê-la nesse momento de compreensão do mito Odudua é para, de alguma forma, já absorvemos a estrutura da cultura iorubá, a qual o mito Odudua é o seu herói civilizatório. Talvez por isso o orixá Odudua apareça como orixá da criação do mundo, orixá primordial. Bom, já estudamos alguns orixás primordiais aqui nesse coletivo, né? Onilé, Olokun, outros que ainda não estudamos, mas estão na lista, né? Exu, Yami Oxorongá, todos esses são orixás primordiais. Significam forças que geraram a existência, o planeta e as suas naturezas, forças geradoras e civilizatórias, tão antiga quanto o tempo. Essas forças aparecem como uma união de intensidades de diferentes aspectos, disformes, as quais, a partir de uma energia primordial, passam a gerar uma forma. É difícil, dentro dessa concepção, definirmos essa energia como masculina ou feminina, né? Porque a gente tem muito hábito de fazer isso. Ogum é um orixá masculino, Oiá é uma orixá feminina, né? A gente tem muito essa coisa de trazer o feminino e o masculino. Mas dentro do mito do Odudua, e eu sinto isso dentro de todos os mitos dos orixás primordiais, né? Tirando Exu e as Yamis, né? É difícil trazer essa masculinidade ou feminilidade, porque em algum momento ele é feminino, outro momento ele é masculino. Mas, bom, nesse consenso, o orixá Odudua transcende a forma masculina ou feminina, e em muitos estudos sobre o mito, às vezes ele aparece como a parte feminina de Oxalá, né? Mas, apesar disso, em local algum na África, isso realmente foi comprovado. Então, bom, a gente deixa o aspecto de cada um, né? Se você sente que o Dudu é masculino, se naquele momento o Dudu é feminino, sinta como quiser, né? Como a Ani falou, aqui a gente não dita o que é certo e o que é errado, né? A gente propõe. Bom, esse orixá, na sua essência, ele vem com a força civilizatória do planeta. A terra que recebe o homem, a força motriz que gera todos os outros orixás. Talvez aqui a sua ideia se misture um pouco com o Onilé. Eu não sei se vocês conhecem o orixá Onilé, eu trouxe ele numa outra vivência. Ele traz também essa essência da terra, né? Mas é diferente, é uma energia um pouco diferente, né? Talvez Onilé e Odudu eles se complementem aqui, né? Porque a parte da terra que abriga e sustenta o homem, trazendo junto consigo a energia que faz com que o homem cresça, enquanto ebé, enquanto sociedade, é uma energia de Odudua. Então, quando eu fiz essa imersão, foi pensando nisso, foi pensando numa relação com a terra, que é uma terra que gere vida, que gere civilização, que onde a gente
vê uma possibilidade de crescer, de plantar, de construir, de gerar, o Dudua, para mim, traz muito essa energia de criação civilizatória mesmo. Então, eu espero que vocês tenham conseguido sentir um pouco isso. Axé, vou sair aqui do texto, depois eu mando o texto para vocês, tá? Voltando aqui. Eu quero abrir um pouco, porque eu tô falando demais, eu vou tomar uma água. O que vocês estão achando? Fala comigo, alguém. Ni, fala alguma coisa. A gente combinou, essa semana a gente estava planejando, esses dias aí, a gente estava planejando a vivência de hoje, eu e Bruna, e aí a gente falou assim, não, mas a gente tem que deixar mais eles falarem, as pessoas ouvirem mais, a gente quer ouvir, porque senão fica ela falando e eu falando, e a ideia hoje é essa, assim, né, é provocar as pessoas, vocês, né, que estão aqui com a gente, a também se colocarem, a também falarem o que pensam, o que sentem. A gente vai continuar, vai ter mais histórias, aí a gente promoveu aí 2 questões e 2 reflexões para puxar um pouco o pensamento de vocês. Mas eu acho que disso tudo que a gente trabalhou até agora, o que fica bem importante ressaltar, e é um dos conteúdos aqui da vivência, são os aspectos civilizatórios que a gente trabalha em relação ao mito, né? O mito, ele serve para quê? Ele serve para, a partir do simbólico, ele promover respostas, ele dá saídas para as nossas demandas. Eu acho que o mito, ele funciona muito isso. O mito no geral, o mito africano, o mito grego, o mito romano, o mito indígena, né, são narrativas que são ancestrais, que fazem parte da totalidade da construção humana, e em sua narrativa eles dão saídas. E o mito africano, para mim, é o que são os mais incríveis, assim, são os que mais batem embrionariamente para mim, né? Eu acho isso. Fazendo uma ligação com a imersão, eu não sei se porque eu não sei. Ontem eu vi um programa incrível que chama Cosmos, e ele ontem traduzia coincidentemente a criação do mundo, e eles faziam uma criação para mostrar a energia, uma espiral energética azul que ia se fundindo, ia se fundindo e se cruzando, assim, sabe? Era esse movimento. E foi essa a imagem da minha árvore. Claro que eu trouxe essa imagem, né, do que eu vi, como se fosse sonhos, né? A gente sonha o que a gente viveu durante o dia. E quando eu fui construindo, né, eu fui entrando na imersão, quando eu vi a minha árvore, ela estava assim, né? E é como um DNA mesmo, sabe? E foi incrível essa ligação de pontos que eu fui fazendo, e foi muito bacana. Foi muito bacana. Aí a gente queria ouvir também um pouco vocês, assim, qual foi, se tem alguma ligação de vocês em relação à imersão que a gente fez com esse texto do Dudua, o que vocês acham? Hoje a gente está bem a fim de ouvir. Em relação à imersão, é bem interessante porque você colocou uma técnica de constelação familiar, né? Onde a gente acessa os nossos ancestrais. E foi bem legal. Apesar de que, para mim, meu pé estava numa terra árida, bem árida, assim, craqueladazinha, sabe? Como se fosse muito ressecada. Só que era uma área próxima a um rio, próxima a uma vegetação, só aquela área que parecia estar ressecada, e eu teria que andar um pouco mais para achar uma terra fofa, como você direcionou depois. E aí é que eu fui buscar uma terra melhor, mais certa, para construir minha casinha.
Mas foi bem legal fazer isso, pensando na ancestralidade africana, porque não teve jeito, né? A gente está falando sobre África, ancestrais, e a mente remontou para lá. Eu não fui para a Europa, não fui para a Grécia, né? Fui para a África mesmo. E foi excelente. Outra pontuação é em relação a essa questão da gente querer botar as coisas em garrafinhas, né? Rotular, colocar feminino e masculino nas energias, que até existem energias mais yin, mais passivas, mais passionais, energia yang, mais proativa, reativa. E a teoria dos orixás é que eles sejam reis e rainhas divinizados, e talvez a gente vai ficar sem saber, né? Se são exatamente isso, se são extraterrestres, ou porque é muito longe da nossa realidade, até onde a gente pode conseguir chegar para desenvolver uma certeza, né? Não tem um fato histórico para comprovar isso 100%. O importante é sentir energia. Eu lembro de um samba-enredo no Rio que tinha assim: Ô Dudua, a Divina Senhora chegou, e ornada de grande oferenda, ela transfigurou 5 galinhas de Angola e fez a terra, o pombo bom criou lá, camaleão dourado transformou em fogo e caracóis no ar. Então, quem pesquisou, e os compositores pesquisam bastante para formar um samba-enredo, ele chegou a Odudua como a Divina Senhora. Eu, particularmente, sou da linha de Odudua como o rei de Ileifé. Mas essa questão é muito, muito do nosso filtro mesmo. Axé. Obrigada, Beth. E você, Ricardo? Fala com a gente. E aí, viajou na minha viagem? Entreguei, né? Entreguei totalmente. A experiência, acho que ela foi ótima. Né? Como sempre, né? Com vocês, a experiência sempre ela é válida. Né? E eu acho que é exatamente esse é o propósito, né? Essa vivência, de experienciar as culturas, né? Particularmente a cultura africana, é riquíssima, né? Com as suas danças, com as suas comidas. E nós aqui, a gente tem muito disso, né? Dialeto, algumas coisas na gramática a gente já entende que já vem de lá, alguns Peraí, Ricardo. Algumas frases, Desculpa, Ricardo, só um instantinho. Beth, fecha o microfone que o vento tá forte. Desculpa. Eu escrevi aqui para não cortar o Ricardo. Achei, Ricardo, pode continuar. E continuando só para traçar esse parâmetro, né? Então, a nossa cultura, ela tem muita coisa, né? Então, o que as Iabás, elas propõem, eu acho que ela traz à tona, né? Até para não se perder, porque muita coisa a gente sabe que foi perdida, falando de religião ou não, mas culturalmente falando, muita coisa foi perdida devido à diáspora, a própria escravidão aqui no Brasil, né? Os maus tratos, então muita coisa foi difícil trazer até então, né? Então, eu acho um resgate muito importante o que o grupo propõe aqui. Massa, Ricardo, axé. E você, gente? Eu tô louca para ouvir você, que está chegando agora, hoje, na nossa vivência. O que você está achando? Tem mais coisas ainda. Eu vou assumir, assim, um lado que... Eu digo que eu sou muito macumbeiro porque o silêncio não é uma coisa que me agrada.
Eu tenho muita dificuldade. A minha mãe de santo e numa uma jogada de, não é Búzios, é radiestesia que a gente fez, o meu trabalho, a minha missão, que eu trabalho com a linha Umbanda e a linha kardecista. Então, o meu trabalho kardecista é um suplício para mim, porque é silêncio, né? É toda uma missão, todo um aprendizado. E ela faz esse relaxamento, a gente faz no nosso... No dia do terreiro, não, mas no dia do Kardec, na mesa branca, a gente faz esse relaxamento no terreiro, eu chamo tudo terreiro, que é o mesmo lugar, né? E fazia muito tempo que eu não fazia isso, desde que começou a quarentena, assim. E na hora que falou, caraca, ferrou, porque eu sou péssimo nessas viagens. Eu tenho muita dificuldade de parar assim, eu sempre tive. Eu ia para os centros espíritas e eu dormia, eu acordava e eu me critiquei muito tempo por isso. E depois eu fui relaxando, eu fui vendo que é uma coisa que era o que eu tinha que ouvir, não sei o que, tem todo um trabalho aí que foi feito. Só que foi muito, muito legal, porque faz muito tempo, assim, eu sou macumbeiro, mas, assim, digo que tá muito difícil, minha mãe de santo está cuidando muito de gente, mas se eu disser para vocês que eu estou rezando isso e aquilo, não, eu sou muito preguiçoso em casa. Eu tenho uma demanda LGBT muito grande de meninos e pessoas LGBT que me procuram por questão de suicídio todos os dias, então tem essa demanda que me demanda muito, né? Então eu estou tentando manter meu anjo da guarda aceso, minhas orações, pelo menos antes de dormir, mas eu sei que eu tenho que fazer outras coisas, que eu estou muito preguiçoso, só que eu não quero mais me cobrar tanto, né? E aí me trazer esse momento foi muito gostoso. Nossa, a hora que ela começou a falar assim, começou aí, eu falei, caraca, ferrou, não, mas eu vou relaxar. Falei, pronto, vou dormir. Eu falei pra Denise, vou dormir, garanto que vou dormir, você me acorda, porque eu vou dormir, eu não vou ouvir elas me chamarem, vou passar mó mico. Aí eu peguei, fui, né? Mas quando chegou no pai, que aí tem um problema, eu já tava dormindo já. Dali pra lá, eu juro que eu não vi mais nada. Eu acordei para tomar o banho de lama, que foi muito bom. Eu acordei no momento certo para tomar o banho de lama. Banho de lama! Que leva a gente pra, né? Me banhei ali mesmo, aí usei, eu precisava acordar, falei, agora eu vou acordar. Fiz assim, me banhei de lama, que é uma coisa que remete à criança, né? Que eu adoro. E foi isso, cara. Não, assim, a viagem eu tenho um pouquinho de dificuldade, vou admitir. Mas foi muito gostoso, porque fazia muito tempo que eu não sentia minhas entidades perto. Na hora que você começou a falar, parecia que tinha um grupo aqui do meu lado. Já falei, caraca, vocês chegaram. Vamos aprender então juntos? Vamos aprender tudo. Eu sempre sinto a vibração, né? Eu sou muito sensitivo. Então, na hora que eu senti, eu falei, caraca, não tô sozinho, realmente. Mas eu dormi, mas foi bom, acordei no banho de lama, foi excelente. Gostei da leitura que tu fez, de todo esse aprendizado, né? Anotei umas palavras aqui para poder pesquisar mais e gostei, assim. Não sei se ajuda a falar um pouquinho. Eu compartilho o texto depois com vocês. Isso. Mas aí, porque eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso antes da vivência para vocês, de repente, já irem acompanhando do celular de vocês. Como tudo isso é novo pra gente, a gente vai aos poucos, vai moldando, né, de um jeito melhor para todo mundo. Gente, agora... Jane, deixa eu só falar uma coisa que o Jane estava falando e me veio na cabeça uma vivência que a gente fez, Jane. A gente vai ver se acha e consegue te mandar, que é o mito de Xangô, uma das histórias, uma das passagens de Xangô, que ele, em meio a tanta coisa que ele tinha que ultrapassar, tantas questões, tantas demandas que ele tinha que resolver na vida dele, e tantos desafios, ele sempre manteve a cabeça no lugar. E por isso ele se tornou um orixá, né? E isso, para mim, é muito forte. Como você falou, eu fico toda lá da minha cabeça e fica assim. É uma coisa que eu sempre lembro desse mito, assim, né? A capacidade que Xangô teve. E que está em nós, né? Porque se essas mitologias a gente acredita que eles têm valores civilizatórios, é porque eles nos ensinam, né? E se eles nos ensinam, é porque nós temos essas forças dentro da gente, né? Então, e para isso serve o mito, né?
Então, a gente vai, eu vou te passar esse mito, porque funciona muito para mim, assim, sempre quando eu estou com essa coisa meio pirada, né, que você falou que as pessoas recorrem muito a você e que você precisa ter o centramento, né, lembra de Xangô, que eu acho que ajuda bastante. Meu pai tá sempre do lado. Ele é. Eu me apego muito a ele, porque tá em casa e com uma demanda muito triste, infelizmente, pelo país que a gente vive, né? Eu realmente sou estudante da UFSC, que até tem os professores que tentaram fazer a gente estudar isso e aquilo, não tem como, porque é o momento da gente estar voltado ao outro. Volta e meia. Hoje, antes de entrar aqui, eu ainda falei para a Denise, putz, eu estou falando com o Caio, mas o Caio tem um gatilho para tentar suicídio, porque 2 morreram ontem. Então, assim, até hoje, estava tudo muito triste. Então, eu sempre tento não ver o lado positivo, mas eu tento amenizar um pouco o sentido. E é um momento que a gente precisa atender a qualquer hora. A Denise, eu digo, quando eu me tornar pai de santo pode ser pior. 1h da manhã eu tô falando com a galera para, não faz isso, não sai de casa, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. E como eu sou de risco, não posso nem estar na rua mais ajudando. Então, eu tô 24 horas praticamente focado nisso. Então, realmente, ter tido essa experiência parece que Respira. me fortaleceu mais, sabe? Que legal. Tá faltando, assim, eu me cobro porque eu tenho que fazer exercício todo dia, isso é uma coisa que eu me cobro, porque eu já tive fibromialgia com 35 dores antes de entrar na Umbanda, eu quase perdi as pernas, que isso é um outro, né? Então eu me cobro muito isso. Mas eu relaxei um pouco nessa questão, mas agora com vocês eu me sinto muito bem, obrigada. Que bom! Que massa, Fé. Gente, vamos dar continuidade aqui. Vou passar a bola agora, o bastão, para a Ni, que ela vai trazer o mito da criação para a gente, que é muito legal. E eu trouxe o Dudua antes, porque o Dudua ele é um personagem fundamental do mito da criação. Então a gente entra agora no mito da criação, já conhecendo um pouco mais desse personagem, o Dudua. O mito da criação ele fala de Oxalá e Odudua, né? E Oxalá já é um mito mais conhecido entre a gente já tem uma forma melhor, né? Mais formada de alguma forma na nossa cabeça de quem é Oxalá, né? Mas Odudua não, então por isso que eu fiz essa introdução no Odudua, para a gente entrar agora no mito da criação com uma concepção melhor de quem são os personagens que a gente vai trazer agora. Então tá contigo, Ni, axé. Axé. Então, a gente estava estudando, né, várias versões do mito da criação e da terra, e a cada cultura a gente percebe que tem várias versões a respeito desse mito, né? E eu vou trazer uma para vocês agora, que é desse livro aqui, eu quero ler, eu achei importante a questão da leitura. Oremos que a minha internet, né, se conecte com o universo de uma maneira qualitativa e que não aconteça não dê ruim. Mas é desse livro aqui, ó, tá vendo? Filosofia Africana, ó. E esse livro são textos, são mitos, a partir de uma pesquisa de uma mulher que chama Carmen Seganfredo. Ela é uma italiana, mas ela é uma italiana que ela mora um pouco em Porto Alegre, aqui no Brasil, e um pouco na Itália. E ela é conhecida justamente por isso, por fazer uma pesquisa, por passar a vida dela fazendo uma pesquisa em relação aos mitos ancestrais. Então, ela tem livros publicados de mitos africanos, de mitos indígenas. E o que ela traz, que eu achei legal, foi que ela populariza o mito. Ela não traz uma leitura, e vocês vão ver a partir do momento que eu vou ler, ela não traz uma leitura muito acadêmica, ela traz jargões populares, ela traz ludicidade, e ela aproxima o mito da gente, né? Porque às vezes também a gente se depara com leituras que ficam muito distantes da nossa cognição. E aí a gente fica achando tudo muito estranho, tudo muito difícil. E eu acho que ela não. Ela traz coisas bem interessantes, né? Então eu vou ler para vocês uma das versões do mito da criação do céu e da terra, lembrando que a gente tem várias versões, né?
em relação ao mito da construção do céu e da terra, e essas versões, elas dialogam com o tipo de culturas onde elas foram criadas, e, consequentemente, com a forma daqueles seres humanos, daquelas pessoas inseridas na sociedade, verem o mundo. Então, isso é muito importante, eu acho, a gente entender, né, e respeitar. Sei lá, por exemplo, no Egito, por exemplo, apesar de ser na África, a criação do céu e da terra surge a partir de todas as variantes do Rio Nilo. O que o Rio Nilo proporciona? É ele que gerou a vida, né? Na Grécia, por exemplo, o céu e a terra surgiram do casamento de Urano com a Gaia, né? Urano era o céu, Gaia a terra. Eles se casaram e a partir deste casamento é que se cria toda a vida no universo, né? A gente tem a Bíblia, né? Que Deus criou o céu e a terra em 7 dias, né? Sei lá, no primeiro dia ele criou o céu e a terra, no segundo dia ele separou as águas, no terceiro dia ele criou terra e mares, né? No quarto dia separou o dia e a noite, no quinto dia surgem os peixes e as aves, né? Aí no sexto dia os animais e os homens, e no sétimo dia ele descansou, porque ele estava muito cansado, né? Então a gente traz também essa história bíblica como também como uma mitologia, também como uma história de criação. Embora a gente, aqui no Ocidente, a gente tenha isso como muitas pessoas têm isso como uma verdade, né, absoluta, que é a religião católica. E interessante, em todas as versões históricas de mito, de criação do céu e da terra, a gente tem esse pensamento dicotômico, né, céu e terra, essa construção dicotômica. E o mito africano que a gente vai trazer hoje, ele começa de um todo, que é uma cabaça, ele começa da totalidade, ele não parte da dicotomia. E isso tem a ver com a cosmovisão da cultura africana, isso tem a ver com a cultura africana ter uma pluriuniversalidade, já começa dessa criação, né? Se a gente for ver em todas as culturas, indianos, nórdicos, os indígenas também, todos os mitos de criação do mundo partem já de 2, partem já de uma questão dualista, né? O mito africano não, ele parte de uma cabaça, ele parte do entendimento de um todo, né? Independente das versões. Enfim, eu vou ler aqui para vocês, caso dê algum ruim aqui na internet, vocês me avisem. Bruna dá um jeito de me avisar. Peraí, eu tenho que botar o microfone, gente. O microfone não, o fone de ouvido. Deu? Estão me ouvindo? Sim. Tá? Então tá. Criação, a separação do céu e da terra. Existem várias versões na mitologia africana para a história da separação do céu e da terra. Escolhemos, dentre tantas que existem, estas 2, que consideramos as mais engenhosas. A segunda fica para depois. A primeira, realmente curiosa, começa assim. Dizem que houve um tempo no qual o céu e a terra eram uma coisa só. Olha que incrível, gente. É a única versão que o céu e a terra é uma coisa só. Eu acho isso, sim, incrível. Oxalá vivia com a deusa Odudua, dentro de uma grande cabaça. Não custa advertir que Oxalá representa o céu e Odudua a terra, mas que os 2 viviam juntos. Por maior que fosse a cabaça, no entanto, seus 2 habitantes tinham motivos de sobra para queixar-se da falta de espaço. Na verdade, era tão estreita que Oxalá vivia na parte superior e o Dudua na inferior. Uma casa bem exígua e desconfortável esta. Um lugar, de fato, muito incômodo para se viver. Na verdade, por que não dizer tudo? Não passava de um muquifo indigno. Pior, 1000 vezes pior do que morar numa maloca ou numa palafita. Porque, misericórdia, não cabia mais nada ali dentro senão as 2 pobres divindades. E dizer-se que foi numa tal morada que, num tempo muito remoto, 2 dos deuses mais importantes do universo, o deus do céu e a deusa da terra, tiveram que residir, sabe-se lá por que fados. Ambos, porém, não tendo outro lugar para ir, continuaram a viver na cabaça estreita por muito tempo. Dito isto, é preciso saber agora que Oxalá e Odudua possuíam 7 anéis, e que sempre, antes de dormir, colocavam nos dedos os tais anéis. E que Oxalá
por dormir sempre em cima, ficava com 4 anéis, e que o Dudua, por dormir sempre embaixo, ficava com apenas 3. E que era assim toda santa noite. Ora, tanto foi o negócio que um dia o Dudua resolveu questionar o tal arranjo. Oxalá, por que, além de ficar por cima, você fica de posse de 4 anéis e eu de apenas 3? Disse ela altas horas da noite. Se tal coisa, noite e dia, existia ainda naquela época. Oxalá, mal-humorado, além do aperto recriminações agora, resolveu ser lacônico. É assim, está acabado. Dorme, Dudua, dorme. Mas o Dudua não queria mais dormir. Vamos, explique-se, disse ela, querendo ir fundo na questão. Sossega, criatura, disse Oxalá, virando abruptamente de lado. O Dudua, a quem aquelas virações de lado já tinham enchido as medidas, não nos esquecemos da estreiteza da cabaça, e que Oxalá estava sempre por cima dela, não se deu por vencida. Vamos, por que fico só com 3? Gritou ela, sedenta já por um perequê na madrugada. Inferno! Gritou Deus, afinal. Por que só há 7, cabeça de porongo? Alguém tem que ficar sempre com um a mais. E por que, senhor Oxalá, este alguém tem que ser sempre você? Numa demonstração de extraordinário autocontrole, o Deus preferiu guardar silêncio absoluto. Um silêncio absolutamente inútil. Vamos, passe-me um dos seus anéis, recomendou ela. Esta noite eu dormirei com 4. Pelo amor de mim, não me aborreça. Ah, já entendi. Quer bancar o superior, não é? O senhor dos anéis. Por que não vai dar uma voltinha lá fora, hein? Oxalá, como vemos, começava a tresvariar. Aliás, está na hora também de discutirmos esse negócio de você dormir sempre por cima, disse a deusa, disposta a uma verdadeira revolução. Como é que é? Disse o Deus, lançando um olhar engazeado para baixo. É isso mesmo. Sempre por cima e carregado de anéis. Já se deu conta do que está propondo? Exclamou ele. A total subversão. Eis o que é. O Dudua, porém, surda a tudo, prosseguiu imperturbável. Desça já. O que disse? Desça já e dê-me seus anéis. A partir de hoje, noite sim, noite não, dormirei em cima com os 4 anéis. Vamos nos alternar dentro dessa maldita cabaça. Ah, parabéns! Blasfêmias agora? Sim, o que é que tem? Maldita cabaça. O Dudua, como vemos, também tresvariava. Então, começou de verdade o vuvu. O Dudua, num golpe tão feroz quanto imprevisto, deu um puxão no manto branco de Deus. Oxalá era também chamado de Obatalá. Está lá no primeiro conto, que significa rei do pano branco. Louca, quer rasgar o meu manto sagrado? Ah, tadinho, o mantinho do rei, disse ela, dando um novo puxão e rasgou de cima a baixo. Aquilo foi demais. Oxalá, perdendo o resto da compostura, também desceu literalmente a mão e acertou no que pôde da deusa. Miserável, disse ela, em sua encrenqueira, disse ele. Não existe registro algum de quanto tempo tenha durado esta divina refrega. Tudo quanto sabemos é que, a certa altura, a velha cabaça, por força da tremenda batalha que se tratava no seu interior, começou a rachar-se em 2. Como um ovo que se parte, as 2 partes do porongo se separaram miseravelmente. Oxalá, querido, disse a pobre deusa, coberta de esquimoses, a estender a mão para o Deus que subia vertiginosamente dentro da sua meia cabaça. O Dudua, sua querida, disse o pobre Deus, coberto de arranhões, a estender a mão para a deusa que caía vertiginosamente dentro da sua meia cabaça. Em vão. Oxalá foi parar no mais alto firmamento, enquanto o Dudua tombou no mais profundo abismo. E foi assim que, por causa de alguns míseros anéis, céu e terra se separaram para todo sempre. Essa é uma das versões. Essa é uma das versões do mito da criação do céu e da terra. Tem outras, né?
e tem de outras culturas também, e eu acho que essa diversidade é que é incrível, porque em algum momento essas diversidades elas se encontram, e isso faz de nós humanos, isso faz de nós, isso que promove diálogo, né, entre todas as culturas. E eu acho que estudar isso e a gente ter trazer a consciência isso é incrível, né? A gente pensou, a partir desse mito, a gente pensou em duas provocações, assim, né? Eu e Bruna, para colocar para vocês. Ele fala muito de casa, ele fala muito de interior, né? A cabaça dá essa ideia, né? E primeiro a gente queria ver o que vocês acharam, né, do mito. E segundo, na pergunta, né? A gente ficou pensando, poxa, que pergunta que poderia surgir desse mito? E se vocês tiverem algumas outras perguntas a serem ressignificadas, elas são muito bem-vindas, porque a gente acredita que as perguntas não se esgotam em respostas, e a partir de cada resposta se gera outra pergunta, né? Mas a reflexão é, como é que a gente tem cuidado da nossa casa? Como é que vocês têm cuidado da casa de vocês? Axé, Ni, foi lindo você contar a história! Amei! Vou te ligar toda noite pra você me contar uma história. Eu vou contar a história pra você e o meu nenê! Se ela ligar, eu também quero, hein? Gravação no WhatsApp, eu acho que vale a pena, hein? Foi muito bom, foi muito bom. Que legal que vocês gostaram. Você gostou, Clarinha? Gostou da história, sua linda? Então, gente, a pergunta é que ficou, né, sua linda. Eu também gostei muito de contar, assim. Eu mergulho, eu vejo as cenas, eu encontro com eles, e é muito legal. E aí, gente, como é que vocês estão cuidando da casa de vocês? A gente está falando de terra, né? A gente está falando daquilo que é visceral, a gente está falando do nosso núcleo, né? O Dodua ensina isso, eu acho. Como é que está esse cuidado na vida de vocês? Ana, fala com a gente, Ana. Você ainda não deu sua voz. Sou uma boa ouvinte, eu estou escutando tudo. Sim, eu tô ouvindo, mas conta pra gente, Ana, como é que tá sendo, né? Porque a gente tá... Eu acho que o mito da criação, ele é justamente o que a Ani falou, né? Ele traz a... Ele fala da criação da Terra a partir de uma cabaça, né? A partir do todo, né? Então, é como se fosse o rompimento do nosso interior para o exterior, né? Quando a cabaça se rompe, é essa passagem que a gente tem de dentro para fora, né? E ela quando a gente nasce, a gente, por mais que a gente vá visitar o nosso interior, a gente está sempre aqui fora, né? Então, eu acho que quando a Ani me mostrou esse texto, a primeira coisa que me veio, assim, que foi muito forte, esse dilema, né, dentro da cabaça entre Odudua e Oxalá, né? E que no fim não fazia sentido, né? E que no fim, quando a cabaça se rompeu, um gritou pro outro, né? Ai, querido Oxalá, querida Odudua, né? Eles ali, eles se romperam. Eles não a grande surpresa do mundo exterior, né? Pois que viviam os dois naquele mundinho ali, coisa e tal. E daí surgiu tudo novo para eles, né? Cada um ia ter que trabalhar com um sentimento novo, né? Era só os dois, e agora o externo tem muita coisa em volta, muita coisa envolvida, e a gente tem que se acostumar, né? Axé. Trata o interior e vive o exterior. É o que eu acho. É isso. Axé, é bem isso.
E o que você faz para tratar teu interior, Ana? Você gosta de fazer o quê? De olhar o céu, de ver o sol nascer, de ver o sol se pôr? Você gosta de fazer uma comida? Você gosta de cantar? Você gosta de botar uma música? O que você gosta de fazer para te fazer bem? Eu gosto de olhar o céu, eu gosto de olhar o mar. Para tomar minhas decisões, eu prefiro ficar sentada na frente do mar. Eu gosto. Eu gosto de cantar, porque cantar me acalma. Às vezes eu estou um pouco agitada, mas essas coisas é o que eu gosto de fazer. Eu não gosto de conversar. Eu não gosto. Eu não gosto dessas coisas, não. Porque é isso que eu gosto. E eu gosto de ficar sozinha. Axé. Mas às vezes nem sempre a gente consegue resolver as coisas sozinhas. É bom ter convivência. Convivência. Mas estou num período assim de que eu só vivo sozinha. Eu estou isolada no meu quarto. Eu vivo aqui dentro. Aqui agora é a minha cabaça. Assim, eu estou 14 dias trancadinha aqui nesse quarto. E eu vou voltar a trabalhar agora, mas vai passar. Tudo vai passar. É uma mudança que é preciso. E igual como diz o Candinho, tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. Axé. É porque você não viu novela da tarde, né? Eita, mundo bom! O Jim vê, ó. O Jim vê. A Clara vê também, ó. A Clara ali, ó. Axé, Ana. Obrigada por compartilhar. Legal te ouvir. Depois você vai cantar pra gente. Elis, fala com a gente, Elis. Boa noite, né? Não tinha dado boa noite, gente. Meu microfone tá péssimo. Não sei se ele vai funcionar junto com a câmera. A internet me sabota. Tá funcionando. Beleza. Não, eu achei muito interessante que a Ana falou, que eu pensei vai um pouco no sentido de complemento, que é se a gente pensar nesse mito da criação, nesse sentido, né, de rompimento, é um pouco como os conflitos são importantes, né, e é impossível não pensar em conflitos internos quando a gente pensa no mito da criação, porque é o conflito dentro da cabaça, sabe? Não é um conflito no mundo exterior, é um conflito aqui dentro. Exatamente. Então, como a partir dos conflitos internos, a gente cria rupturas internas que, de repente, criam coisas novas e ressignificam aquilo que era um conflito e deixa de ser, que é um pouco essa coisa do mito. Então, existia um conflito, existia um problema. A partir do momento que teve um rompimento, aquele problema passou a ser visto de um outro jeito, ou seja, na verdade, já não fazia mais sentido os anéis. Você passou a olhar para aquilo com um carinho maior, né? Como, poxa vida, talvez fosse uma coisa boa aquilo. Mas a partir daquele momento houve um rompimento e se criaram coisas novas a partir daquele rompimento. Se abriu todo um novo horizonte de coisas novas, que no caso até o céu e a terra. Eu acho que a gente faz muitas vezes isso dentro da gente mesmo, né? A gente fica ali se amarrando com um conflito interno. Eu sou a rainha dos conflitos internos, né? Eu crio várias caraminhosas. E aí a gente fica ali naquela briga, com aquele conflito, briga, e de repente acontece alguma coisa, ou dependendo de um ponto de vista, de um acontecimento, vê aquilo de outro jeito e aquilo vai ser levado para um extremo que ressignifica tudo, né? E na real você passa a ter outros novos desafios, como a Ana falou, dali para frente tem todo... Então, mas são desafios que vão se somando, então talvez o meu conflito da semana passada tenha sido resolvido e tenha criado novos conflitos ou novos desafios. E é um pouco o desafio de estar encarnado aqui nesse momento, né? A gente saber lidar com os nossos conflitos internos e externos, né? Eu acho que a gente sempre vai... É uma criação em espiral, né? Eu gosto muito da ideia da espiral. Cara, eu tenho que dizer que rolou uma coisa muito doida na primeira parte da imersão, que eu sou uma pessoa muito pouco gráfica. Eu nunca gostei de desenhar. Eu era uma criança que não gostava de pintar, desenhar. Ani, perdão.
talvez eu tivesse tido aula contigo, teria sido melhor. Mas eu não gosto, né? Não tenho essa coisa da habilidade artística, assim. E hoje eu nem estava muito para falar, acabei que estou falando muito. Mas depois durante a imersão, o que me veio foi muito um desenho, assim, um desenho que a princípio parecia meio inocente, depois eu tiro uma foto e mando para vocês. E foi muito louco, porque eu fiz um desenho de ligação dos pontos e tal, e quando eu vi, do meu ponto de vista, claro, biólogo, né? Ficou parecendo um útero, cara, tipo, sem querer, assim. Eu fiz uma linha de pontos e tal, eles se ligaram e formou uma espécie de útero. E os ovários, assim, os ovários e o útero. Então foi bem interessante. Que massa! Não é uma coisa que acontece sempre, assim, não é mais tipo de expressão que eu faço, né, de escrever. Mas o papel estava aqui, a caneta estava aqui. Que massa! Bem legal. Massa. Tipo, o primeiro que eu fiz ficou melhor, assim, mas ele tá em cima de outras coisas. Daí eu tentei replicar, não ficou tão bom. Mas vocês conseguem ver aí? Será que dá? Que legal! Que incrível! Que massa! Né? Foi massa! Olha, até me deu uma ideia da gente fazer essas imersões eventualmente, Bruna, e pedir para as pessoas registrarem, falar no grupo antes, olha, hoje a vivência é com papel e lápis de desenho. E aí, né? Fazer um registro. Eu sabia que eu ia dar essa ideia para ela. Gente, a minha é professora de artes, tá? Vai ser massa! Daqui a pouco tá todo mundo pintando aqui. Fugia dessa aula de artes. Não, vamos todo mundo pintar agora. A próxima vivência vai ser isso. Que incrível, Elis. Bem incrível. Incrível mesmo. A gente se pergunta muito para quem nós somos e para que a gente serve. Qual é a utilidade da vivência à base? Eu tenho me perguntado muito isso, tenho dividido muito isso com Bruna. E quando a gente fala em mito, e a gente fala que a gente estuda o mito, ele serve para quê? Ele serve para acomodar, ele serve para tranquilizar o ser humano, né? A partir da sua narrativa. E dando segurança, dando saídas. E eu acho que o que a gente está conversando aqui hoje, quando a gente relembra que a cabaça enquanto totalidade somos nós, e que dentro de nós temos essas duas forças, essas duas energias, e que essas energias às vezes tensionam, e ora se amam, e ora sentem falta de outra, quer dizer, todas essas ressignificações que a gente viveu aqui, são saídas para a gente. E a gente vive num momento que a gente precisa de saída, né? E são saídas amorosas. A gente está precisando disso. Então, estamos aqui, esta é uma utilidade da vivência também, né? Dentre outras. É acomodar, é tranquilizar. E a partir dos mitos, proporcionar essa segurança, né? Que as pessoas que estão dispostas também, né, a ouvir e a fazer essa imersão. Né? Não seja utilitarista. A vivência é afeto. O afeto é tão necessário nesse mundo. E nesse momento não precisa ter uma utilidade. Não, é porque, né, é por conta do nosso histórico, sabe? O nosso histórico, né? Aí que eu falei, para que a gente serve? Para que a gente serve? Vamos fazer o que a gente serve. Eu posso discutir contigo depois, mas acho que não. A visão utilista não cabe nessa arcabouço de afeto que é tão importante. Alguém mais quer falar? Oni? Oi, Beth. Só você desagradável com o seu entusiasmo. Vou até botar aqui para ver o seu rosto. Desagradável com o seu entusiasmo contra a totalidade do Ibadu, né, da cabaça. Porque em outras mitologias também vem do todo. A mitologia grega, o início de tudo é o caos. E depois é que o caos único, unitário, se divide nos princípios feminino e masculino. De certa forma, também a mitologia cristã, porque no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e depois é que Deus vem, cria o mundo e faz o princípio feminino e masculino,
com Adão e Lilith, e depois é substituída por Eva. Mas, então, você estava tão entusiasmada ao falar do todo, mas outras mitologias também trazem esse todo. E o mais legal da tua narrativa foi a personagem Odudu, a feminina, que é bem irreverente, né? Trazendo a mulher como a causadora das mudanças, como a que ela provoca as situações, né? E na mitologia cristã a gente vê isso também, com a figura de Lilith, que era a mulher primordial, do Adam Kadmon, do homem primordial, e ela se recusa a ser subjugada pelo homem, por Adão, e aí Deus vai e faz ela da costela dele e diz: essa agora é carne da sua carne, quer dizer, essa vai te render obediência. Então, acho que nós, mulheres, não somos completamente filhas de Eva. Temos algumas, como eu acho que uma grande parte aí, vocês, né, uma grande parte de nós, somos filhas de Lilith. Somos aquelas que vêm para mudar, para fazer a confusão. E eu ri várias vezes, porque você deu um tom muito engraçado para ela, deu uma irreverência muito bacana. E, enfim, foi uma experiência muito legal ouvir. Estou rindo até agora, lembrando da inquisilada da Odudua. Não, Beth, assim, eu não me sinto nem um pouco confrontada, imagina, mesmo porque, né, antes eu falei, assim, da questão das várias versões da construção do mito do céu e da terra, né, e em cada cultura tem uma versão que é dicotômica, o nosso pensamento, ele é dicotômico. Né? Não, mas estava tudo perfeito, é só que você estava muito entusiasmada, achando que era muito empolgada com a totalidade. Sabe por que eu estou empolgada com a totalidade? Porque é isso que eu estudo, cara. E eu queria, e sinceramente a minha empolgação é porque eu queria, cara, que a gente ressignificasse a nossa visão dualista de universo. Sabe? Eu acho a cosmovisão da filosofia africana o grande lance da questão, cara, a grande saída para a humanidade. Então, eu tenho que estar empolgada, sabe? Eu tenho que ser empolgada, porque é assim que é o meu movimento individual perante as coisas, é pela empolgação, entendeu? É porque então, nós tendemos falar a respeito disso, por isso. Nós tendemos a olhar ao filtro, no nosso filtro pessoal, tende a ir com as nossas crenças do cristianismo, onde a maioria de nós foi criada. Né? Então vem toda essa coisa do bem e mal, certo e errado, dia e noite. Bonito mas se a gente for bonito e feio, gordo, magro, enfim. Mas toda a grande parte da mitologia, eu também estudo mitologia, a grande parte das mitologias, elas vêm de um princípio único, inclusive o Big Bang, que é a grande explosão solar. Então está tudo ali condensado, né, como o caos que deu origem aos princípios feminino e masculino grego, dia, noite, terra e céu e terra, mas o princípio era o caos, era o nada, era até ciência, até o vácuo quântico, né? A partir desse caos, quando eu falo do pensamento dicotômico, era o caos, mas foi a explosão entre energia e matéria que se fez o mundo, né? Que se fez o universo. Então sempre tem as duas potências, entendeu? Exatamente. Assim. Mas bem legal, muito bem legal, Beth. Gente, desculpa eu interromper, falta 10 minutos para acabar a nossa vivência. Eu quero ouvir um pouquinho do Ricardo também. Clara, você tá bem? Clara, tá bem? Quer participar? Tá bem. Quer participar, amor? Peraí, eu não te ouvi. Você gostou? O que você achou? Eu gostei muito da imersão. Me conectei bastante com o Dudu. Você sabia que o Dudu era um rei? Não, eu
Eu nem sabia que o Dudu era um orixá, só fui descobrir, acho que foi esse ano. Eu soube por conta do templo lá em São Paulo. Mas eu nunca soube da história dele. Ah, que legal. Então aprendeu um monte de coisa nova. Sim. Axé. Gente, a Clara é a nossa mais jovem integrante do coletivo e super apaixonada por orixás. Ela tá aí sempre acompanhando a gente, participando de tudo. É muito legal ter uma menina assim tão linda, tão jovem, tão começando a vida, trazendo a perspectiva dela dos orixás e dos estudos. É muito legal. Ricardo, fala alguma coisa e depois, espera aí, eu já vou fazer um chamado aqui. Ana Paula, né? A gente não vai poder ir embora sem te ouvir cantar, né? Não vou poder dormir hoje sem te ouvir cantar. Porque, gente, não sei se vocês sabem, eu tô grávida. Então, meu bebê precisa ouvir a Ana Paula cantar para dormir bem na barriga da mamãe. Então, Ana Paula... Isso aí tá ficando apelativo, hein? É isso mesmo, tá ficando grávida feio. pode tudo. Aí já prepara uma música de Oxalá, de Obatalá bem linda pra gente. Ricardo. Assim, em cima da hora, em cima da hora é impossível. Não, vai pensando um pouquinho enquanto o Ricardo dá um alô aqui. Vai pensando. Mas o Ricardo pode cantar. Pode ser, Ricardo? Pode ser aí? Não, né, Ana? Não, tem que ser você, né? Por favor, né? Pedido de uma grávida, né? Por favor, pedido né? de grávida, Ana, não pode negar, a gente não pode Pedido negar. De grávida. Na última, Bruna, agora. Eu tive 2 gestações, todo mundo me negava tudo. Ah, mas a da Bruna a gente não nega. A Bruna, a gente não nega nada para a Bruna na gravidez. Não, mas eu sou uma pessoa revoltada. Não é não, Ana, não é não. Então tira essa revolta do seu coração e vamos aprender agora com a gravidez de Bruna. Isso é só fachada, isso é só fachada. Deixa o Ricardo falar, Fala, querido. Primeiro agradecer, né? Essa vivência maravilhosa, minha primeira vez. Achei. Aqui, né? Que presencialmente já foram muitas, né? Enfim. Sim. Logo voltaremos, com força total, né? Se todos os orixás permitirem, vão permitir, porque eles querem isso, já estão agoniados, né? Assim como nós. Agradecer pelas 2 histórias narrativas, tanto da Bruna quanto da Ani, né, que foram perfeitas nas suas colocações. A interpretação da Ani, ela foi fantástica, entrou principalmente no personagem, né? A Globo tá perdendo um talento, gente, vocês têm noção. Pois então, né? Então, é só gratidão, né? Gratidão mesmo, para até não me estender muito, que a gente tem que guardar um pouquinho para Ana, né? Então não vou me estender muito, né? Dar aqui meu boa noite a vocês, né? E vamos para Ana, por favor. Vamos para Ana. Axé. Bora, Ana. Oi. Hoje não é sexta-feira. Não, mas o Batalá entende. Sexta-feira eu visto branco, em louvor ao Oxalá. Sexta-feira eu visto branco, em louvor ao Oxalá. Valê, meu Senhor do Bom Fim. Valê, meu orixá. Valê, meu Senhor do Bom Fim. Valê, meu orixá, orixalá. Oxalá, venha comigo cantar. Vamos juntos louvar meu Senhor do Bom Fim, ao nosso Pai Oxalá. Vamos juntos louvar em dialeto nagô, louvar aos filhos de santo, louvar ao nosso Senhor. Oxaguiã, Oxalufã, Ogunhara na falange nago. Oxaguiã, Oxalufã,
Oguiara na falange nago, Oxaguiã, Oxalufã, Oxalufã, Oxaguiã, Orixalá, seu Obalu, aê. Oxaguiã, Oxalufã, Oxalufã, Oxaguiã, Orixalá, seu Abalu, aê. Deu? Tá bom para vocês? Axé!